Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tá bom. Bom, dando continuidade às obras da carne. Hoje o tema é idolatria. E eu vou ler aqui o texto para a gente poder continuar. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e idolatria. Está no versículo 20, na realidade, idolatria. Só para reforçar também, para quem é novo aqui no canal, esses três primeiros temas que são prostituição, impureza e lascívia, nós já fizemos vídeos aqui no canal, então quem quiser conferir pode dar uma conferida aí e buscar o tema que você vai encontrar. Isso aí, e nós também já fizemos vídeo sobre o fruto do Espírito também, que se encontra no livro de Gálatas 5, a partir do 22. Exatamente. Então, se você tem curiosidade, dá uma buscada aí. Exatamente. Não somente sobre esse tema, mas sobre outros também. Mas, bora lá. Eu vou ler aqui o significado de idolatria no dicionário da língua portuguesa, que significa o seguinte: culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. Idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. E no dicionário bíblico é o seguinte: como nós sempre falamos aqui nos vídeos, os significados são bem próximos. E idolatria do texto é uma palavra transliterada e de língua grega que vem de eidolatria, que basicamente significa adoração a imagens, cultos prestados a imagens como se fossem divindades. E idolatria sendo basicamente isso, nós vamos ver na Bíblia Sagrada exemplos onde às vezes até o povo de Deus, o povo de Israel, eles pendiam, eles caíam em atos de idolatria. A gente pode ver um exemplo bem marcante, que foi quando Moisés ele subiu ao monte para poder receber de Deus os mandamentos, as tábuas da lei, e Moisés tendo ali demorado na visão do povo mais do que deveria, aí o povo pensou que Moisés ele tinha morrido. E aí, como pensaram que Moisés morreu, foram falar com Arão, que era, digamos assim, um segundo líder ali depois de Moisés. E foram falar com Arão para Arão fazer uma imagem ali, para que eles pudessem adorar aquela imagem como sendo o novo Deus deles, já que Moisés, segundo eles acreditavam, tinha morrido lá no alto do monte. Então, quando Moisés, logicamente, não havia morrido, ele desce do monte. Deus manda ele descer, né? Exatamente, porque o povo havia pecado. Então, quando Moisés ele desce, Moisés chega ali e se depara com aquela cena, o povo adorando a imagem de um bezerro de ouro que o irmão de Moisés, Arão, ele havia ali juntado os pendentes, brinco, argola de tudo ouro que eles do povo. Trago do Egito. Isso aí. E ali fez aquela imagem para o povo adorar, e o povo ali saiu adorando, dizendo que aquele era o Deus que havia tirado eles do Egito e outras coisas mais. E você vai poder encontrar esse relato bíblico no livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1, caso você queira dar uma lida em casa. Isso aí. A maioria das vezes que Deus, acho que posso dizer com clareza, todas as vezes que Deus trata de idolatria com o povo na palavra dele, é quando o povo de Israel, o povo separado, o povo eleito, ou o servo de Deus, às vezes individualmente, eles estão cometendo a idolatria. Dificilmente você vai ver Deus, claro que Deus ele anuncia a palavra para todos, a palavra são para todos, mas Deus se levantando, por exemplo, contra o povo de outros povos por causa de idolatria, porque Deus sabe que ele já tem esse costume, isso já veio, tipo, o pessoal, o povo do Egito, por exemplo, Deus sabe que eles são um povo que idolatra. Então Deus, dificilmente se você vai ver na Bíblia, Deus indo lá advertir eles por causa disso, mas adverte o povo dele, que serve a ele, que conhece a ele, que já teve experiência com ele,
quando eles fazem isso. Ou seja, você que serve a Deus, você que já aceitou o seu Jesus Cristo na sua vida, você que reconheceu o chamado de Deus na sua vida, você vai ser, sim, muitas vezes coagidos, corrigidos por causa da idolatria. Porque Deus não quer dividir você com ninguém e Deus não quer que você caia nesse mundo de ilusão, porque é uma ilusão você adorar outros deuses. Você vai ver Deus corrigindo Salomão, porque Salomão ele faz vários templos para vários deuses das suas concubinas. Você vai ver Deus corrigindo o povo de Nínive, porque o povo de Nínive também começa a pecar, né? Isso aí. Então, tipo assim, Deus corrige aqueles que têm o conhecimento. Você tá entendendo? Tipo assim, você conhece o que é certo e o que é errado. E Deus vai te corrigir porque você sabe que aquilo é errado. Então, é tipo isso. Tipo, se você não tem o conhecimento, Deus ele vai te ensinar. Agora, se você não tem, já tem o conhecimento, Deus ele vai te advertir. É o que Deus faz com essas pessoas, principalmente os idólatras, que tem as imagens, tem pessoas, tem uma coisa acima de tudo na sua vida, sabe? Essa questão de adoração mesmo. Não vive sem tocar, sem beijar, sem abraçar. Se for um cantor, não vive sem ouvir uma música, não consegue ficar o dia sem escutar uma música. Isso tudo é idolatria. A Bíblia fala que a respeito de você saber fazer o bem e não fazer, quem sabe que pode e não faz, comete pecado. E quando a gente sabe que está ali pecando contra Deus, consegue, tem forças para poder parar e não para, a gente está cometendo um novo pecado. Nós vamos ver que um outro caso que chama bastante atenção uma das histórias mais bonitas da Bíblia é do profeta Elias. E a gente vai ver que Elias, ele lidou ali também com a idolatria do povo de Israel, quando Jezabel ela veio ali e se casou, quando Acabe na realidade se casou com Jezabel, e ali ela trouxe para Israel toda a idolatria do povo dela, do pai dela. E a gente vai ver também, eu separei aqui no livro de 1 Reis, capítulo 21, quando a Bíblia vai dizer que Jezabel, ela claramente introduziu ali, graças a ela, o culto a outros deuses, a vários deuses. E com isso nós podemos entender que, lógico, que Deus ele não se agradou disso. E nós podemos ver também que não só idolatria é uma coisa a imagens, mas no tempo em que a gente vive hoje, não é só uma imagem. Nós vamos ver isso falando para pessoas cristãs ou também não cristãs, pessoas que têm idolatrado a muitas coisas, como a Débora chegou a falar, cantores, pessoas que não passam horas, minutos sem mexer numa rede social, pessoas que têm idolatrado a outras pessoas, que têm colocado outras coisas, trocado a Deus, né? Isso, tem colocado prazeres pessoais acima de Deus. Tudo isso acaba se tornando uma espécie de idolatria. A pessoa, ela não fica um dia sem mexer no celular, ela não fica um dia sem fazer alguma coisa, mas fica vários dias sem fazer alguma coisa para Deus. Fica vários dias sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem fazer qualquer outra coisa que seja para aproximar ela de Deus, mas não fica uma hora sem fazer alguma coisa, sem colocar alguma coisa ou alguém acima de Deus. E infelizmente isso é uma coisa que vem desde o início, né? A gente vê quando o povo começa a pedir a Deus para enviar um rei, porque os outros povos tinham reis e para eles Deus não era o suficiente. Tipo assim, Deus fala com eles, olha, eu abri o mar vermelho, eu fiz chover alimento, eu te dei abrigo, eu cuidei, eu prosperei vocês no deserto, mas mesmo assim vocês ainda querem um rei.
porque eles queriam se igualar aos outros povos. Então, desde sempre, as pessoas vêm trocando a Deus por alguma coisa. Infelizmente, isso é do ser humano. Eva trocou a Deus pelo fruto. Eva tinha o conhecimento, ela sabia o que ela podia e não podia, mas deu ouvido à carne dela. Muitos falam que ela deu ouvido à cobra, a serpente não, ela deu ouvido à carne dela, a concupiscência que existia dentro dela. Ela queria realizar o desejo da carne dela. Infelizmente isso tem acontecido muito desde sempre. E a gente querer dar ouvido, dar vazão à nossa carne, isso tira o centro que é Deus, tira Deus do centro, tira a vontade de Deus das nossas vidas. E isso é uma idolatria. Quando você se coloca em primeiro lugar, acima de Deus, você está se auto-idolatrando. Ah, mas eu preciso ter amor próprio. Quando você amar Deus acima de todas as coisas, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo e você vai se amar, porque o amor vai estar dentro de você. Então você não pode deixar a idolatria tomar posse. Eu não posso deixar. Eu todos os dias tenho que me vigiar, tenho que me examinar para que eu possa me consertar com o Senhor, não deixar, porque a carne da gente realmente é fraca, mas nós devemos lutar contra isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Isso aí. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo. De compartilhar. E de fazer um comentário aí embaixo sobre algum tema, sobre a sua opinião. Toda opinião é bem-vinda. Não estamos aqui só para tentar ensinar, mas principalmente para aprender. No mais, como nós falamos no início, tem vários vídeos aí no canal. Você pode dar uma olhada aí, buscar algum vídeo que você gosta. E fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Siga a gente também lá nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. Paz do Senhor Jesus.